Olá pessoal, meu nome é Walter, eu sou aluno dos sistemas para internet no IFTM Uberlândia Centro. Eu vou dar uma pequena aulinha sobre fundamentos do web design. No caso eu vou falar sobre o CSS, certo? O objetivo da nossa aula é entender um pouquinho sobre o que é o CSS, o que ele faz e como a gente vai utilizar ele, certo? Ao final eu vou deixar um sitezinho de apoio para poder pesquisar sobre. O que é CSS? CSS vem do inglês Cascading Style Sheets, que significa em tradução literal folhas de estilo em cascata. O CSS ele veio como um complemento, certo, do HTML, XML para poder definir a apresentação de documentos no navegador. Ou seja, o pessoal da World Wide Web Consortium, que são os criadores dele, viram a necessidade de se editar de uma maneira mais apresentável, vamos dizer assim, as páginas HTML. Viu-se essa necessidade, viu-se que o HTML não continha toda essa flexibilidade. Então criaram o CSS para isso, certo? O que o CSS faz? Como já foi falado que ele veio para complementar o HTML, muitas das coisas que o HTML não fazia, né, ele faz, e muitas das coisas que ele já fazia, porém era limitado, como por exemplo modificar o tamanho das fontes, ele vem com uma função mais completa. Vamos usar esse exemplo, né, das fontes. Antes você podia editar o tamanho da fonte, né, no atributo size lá no font size, entre 1 e 7. Agora você pode modificar o tamanho das fontes utilizando várias unidades de medida, podendo ser elas polegadas, pontos, centímetros, várias outras. E muitas outras características que não existiam no HTML passam a existir agora, como por exemplo espaçamento entre as letras, espaçamento entre as palavras, certo? E N outras características que são praticamente indispensáveis hoje em dia, não existiam no HTML, certo? Porém elas existem com CSS. Como utilizar o CSS? Existem 3 maneiras para isso. Uma delas é o Internal Style Sheet, que é o estilo aplicado apenas aos elementos da página, certo? Nesse caso você aplica o estilo dentro de uma tag Style na head do seu HTML. Funcionaria se você colocasse esse style em qualquer lugar, porém, por padrão, coloca-se ele dentro do head, certo? A gente tem o Inline Style, que você aplica ele diretamente na tag que você quer fazer essa alteração. Tem aí o exemplo deste H1 com Style Color Blue. Somente este H1 da página tem essa configuração, certo? Por quê? Porque eu coloquei somente neste H1 essa configuração. E tem o External Style Sheet, que é o mais importante deles, certo? Que é o que dá toda essa flexibilidade, né, para o CSS, que torna tão fácil a gente fazer a manutenção dos sites que tenham CSS de arquivo externo. Por quê? Como é que funciona? Aqui você cria um arquivo externo com a extensão CSS. Dentro dele você coloca todas as suas regras, classes e tudo mais, certo? E você linka esse arquivo dentro do seu arquivo HTML. No lugar de você escrever todas as suas regras no início do seu HTML dentro do head, você só coloca esse link. Em todos os HTMLs que você quiser que sigam essas regras desse arquivo CSS seu, você coloca o mesmo link. Agora, caso você queira colocar mais de um arquivo, você cria mais de um link, cada um tendo um arquivo. Ou seja, a partir dessa maneira de se trabalhar com o CSS de folha externa, né, External Style Sheet, você consegue dar uma manutenção mais rápida no seu site. Porque, digamos, você tem 50 páginas no seu site, todas elas usam o mesmo cabeçalho. Se você fosse tratar isso com HTML, você teria que escrever nas 50 páginas igual, certo? Já no CSS não, você coloca o mesmo link em todas as páginas. Toda vez que você fizer uma alteração nesse arquivo, todas as 50 páginas vão ser atualizadas, certo? Vai estar tudo corrigido.
de acordo com o que você queria do CSS, certo? Eu vou mostrar agora no NetBeans, que é a ideia que eu utilizo para esse tipo de coisa, uns exemplinhos básicos sobre isso, certo? Aqui eu tenho a tag style, né, que eu falei mais cedo, sobre a gente colocar essa folha de estilo para ser aplicada somente nessa página em questão que a gente está fazendo. Dentro dela eu coloquei as minhas regras aqui, né? Criei 3 classes e apliquei as 3 classes aqui, certo? Mas tudo isso daqui só vai funcionar nessa página. Por quê? Porque é uma folha de estilo interna. Ela só existe dentro dessa página. E aqui eu também tenho um exemplo, né, dessa style inline. Dentro deste P eu coloquei a característica, né, dentro do style, que a fonte, o tamanho da fonte é 2em, ou seja, 2 vezes o tamanho padrão. E aqui eu vejo isso. Essa fonte é 2 vezes o tamanho dessa, porque essa está no padrão, essa daqui está no tamanho que eu coloquei, que é 2 vezes. E aqui em cima, nesse texto do P, eu consigo ver as minhas 3 classes aplicadas, certo? A primeira classe fala que a cor do texto é vermelho, vejo isso ali. A segunda classe fala que o background color é amarelo, vejo isso também. E a terceira classe me fala que o espaçamento entre as linhas, né, o line height, é de 2em, que eu também consigo ver. O espaçamento entre as linhas está maior do que o padrão, né? Está 2 vezes o tamanho do padrão. Agora eu vou mostrar para vocês um pequeno exemplo sobre a folha externa. Como é que funciona a folha externa? Aqui no meu projeto eu criei uma pasta na raiz, CSS no caso, e dentro dela eu criei um arquivo CSS com o nome de estilos, né? Dentro deste arquivo, que é este aqui que eu tenho aberto, eu coloco todas as regras, classes, IDs, tudo que eu quiser colocar, tudo que eu quiser aplicar, né, nas minhas páginas. E aqui eu tenho essa página exemplo 01, nela eu criei o link para essa página CSS, né, para esse estilo CSS, e tudo que está digitado aqui dentro, né, tudo que tem aqui dentro, eu consigo aplicar aqui sem ter que digitar aquele style inteiro aqui dentro, certo? Usando só o link. Aqui vamos abrir essa página. Aqui a gente consegue visualizar tudo, está tudo aqui. Tudo o que está sendo digitado aqui está sendo feito aqui. Vamos verificar, por exemplo. Aqui no meu CSS, no meu estilo, eu estou falando que todo strong dentro de P tem que ter a fonte em cor azul, a fonte com tamanho de 150%, e a fonte tem que ser sans serif, certo? Vamos ver onde que eu tenho um strong dentro de P no meu código. Aqui, tem este strong que está dentro de P, certo? Então este texto que está contido dentro do strong, que está dentro de P, tem que seguir aquelas 3 regras, que a gente consegue ver. O para está com um tamanho de 150%, está em azul, certo? E a fonte é a sans serif, correto? Aqui a gente tem essa segunda regra, que é o strong. Para tag strong, a gente colocou a cor do texto em vermelho. Vamos ver isso ali. Eu tenho 2 tags strong aqui, fora de P. Esta e esta, que são esses 2 textos aqui respectivamente, certo? Na primeira, aplicou a cor vermelha, certo? Na segunda também. Porém, na segunda, eu tenho esse CSS inline definindo que o tamanho da fonte é 150%, certo? Então, essa fonte passou a ser 150%, porém o outro não. Por quê? Porque eu apliquei um CSS inline, certo? Então, é basicamente isso, galera. Eu concluo que o que eu quero que vocês entendam, o conceito, é de que o CSS veio para facilitar a vida do programador web, né, do web designer, e veio para deixar as nossas páginas mais bonitas com uma facilidade maior de manutenção, certo? E para deixar tudo mais clean, mais bonito, né? Para a gente poder dar um visual mais legal para as nossas páginas. E então é isso, galera. Eu vou deixar esses links aqui, ó, da W3 Schools, para vocês. Neles vocês vão ter uma base para vocês pesquisarem mais sobre o CSS, né? Aprender um pouco mais sobre ele, sobre os atributos e tudo mais.